Como pensar a subjetividade a partir de imagens técnicas? Imagens que foram produzidas por dispositivos que não têm, a princípio, a intenção de capturar uma interioridade. Ou seja, câmeras automatizadas, bancos de dados, interfaces e algoritmos, muitas vezes parecem registrar um mundo sem necessariamente interpretar esse mundo. E essas imagens, muitas vezes produzidas sem um sujeito que seja evidente por trás, atrás das câmeras, são algumas vezes retomadas por cineastas que vão nos permitir pensar ideias de quem pode ser autor de uma imagem. Se, num senso comum, a imagem ela costuma ser pensada como uma expressão de um olhar, em outros, ela também vai se apresentar como uma operação técnica, em que o humano muitas vezes vai aparecer de forma acidental. Então, a partir de alguns curtas lançados nos últimos anos, eu gostaria de pensar como os seus realizadores, eles lançaram um olhar subjetivo para imagens que não foram produzidas exatamente com a finalidade de pensar, de sentir. E através da revisita a essas imagens, esses cineastas, eles atribuíram sentidos possíveis, para essas imagens. O conceito de imagens técnicas, formulado pelo pesquisador Willem Flusser, ele vai se referir às imagens produzidas por aparelhos, como câmeras, computadores, algoritmos, que vão operar a partir de programas pré-estabelecidos. Então, diferente das imagens tradicionais, essas imagens técnicas, elas não vão derivar diretamente de um gesto humano, mas de um sistema técnico que vai condicionar o que pode ser visto e registrado. Então, nesse sentido, a imagem, ela vai deixar de ser apenas representação e vai ser também uma codificação do mundo. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que essas imagens, elas também não são neutras. Elas vão carregar em si certas lógicas dos dispositivos que vão produzir essas imagens, criando um olhar automatizado que vai tender à repetição e também à padronização. No cinema de Arun Farok, por exemplo, essa ideia ela ganha uma forma concreta ao longo de uma filmografia que vai investigar imagens que nasceram em sistemas militares, industriais, computacionais também. No filme I, Machine, por exemplo, ele trabalha com imagens automatizadas de mísseis guiados, câmeras de vigilância e interfaces de guerra. Em Imagens do Mundo, Inscrições da Guerra, ele vai remontar fotografias aéreas produzidas pela aviação militar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, em suas obras, Farok, ele demonstra que essas imagens técnicas, elas vão carregar as lógicas dos dispositivos que produziram essas imagens. E quando ele evidencia esses processos, o cineasta ele desloca a imagem do seu uso ilustrativo ou de registro e vai reescrever essa imagem como um campo de tensões e de disputas também. Lançado em 2021, o curta Minha Bateria Está Fraca e Está Ficando Tarde, de Rubiane Maia e Tom Nóbrega, ele se constrói como um ensaio sobre o esgotamento, atravessado pela pandemia e pela saturação das imagens. Esse filme, ele articula arquivos, ruídos e fragmentos digitais em uma espécie de acúmulo, como se fosse um feed infinito, para pensar o colapso de um mundo mediado por telas. Então a profusão de imagens de vírus, células, máscaras, voos cancelados, tudo isso vai compor uma espécie de paisagem mental em que o íntimo e o global vão se confundir. A experiência pandêmica vai aparecer como se fosse um tempo suspenso, próximo a algo como se fosse o Dia da Marmota, digamos assim, transformando prints, abas abertas, hiperlinks e interfaces em uma matéria fílmica que vai revelar um mundo que precisa sobreviver ao excesso com mais e mais excesso. Quando escolhe compor um presente sem promessa de futuro, a montagem do filme ela aproxima eventos que são bastante distintos, como imagens de Marte, caracóis, massacres, para revelar uma realidade de catástrofes sobrepostas em que a ideia de progressão ela se esvazia. Ou seja, no limite, esse é um filme sobre o esgotamento do próprio olhar. Entre o ruído de uma televisão fora do ar e o alerta constante das notificações no celular, o filme ele insiste no desconforto, como se estivesse sempre prestes a desligar. Lançado em 2020,
Found on iPhone, de Josh Lee, é um curta que se organiza como um ensaio audiovisual, construído a partir de algumas imagens capturadas por smartphones. O cineasta, ele se apropria de algumas imagens que surgiram no airdrop de iPhones de lojas da Apple, em diversas localidades, para compreender nossas relações com as imagens produzidas em dispositivos móveis. As cenas nas lojas da Apple, elas revelam um ambiente em que consumo e autorrepresentação terminam se confundindo. Ou seja, pessoas vão testando aparelhos, elas registram o entorno, elas transformam vitrines em cenários de produção de imagens, tudo isso em uma espécie de banalidade repetitiva. Ao mesmo tempo, a gente vê acidentes de captação, como dedos cobrindo a lente, enquadramentos instáveis, registros involuntários também, e tudo isso vai revelando a materialidade do dispositivo e a dimensão da falha. O que significa o erro? E o que esse erro ele pode expressar? O curta, então, ele propõe uma reflexão sobre a vigilância constante e também sobre o excesso do arquivo. Entre vitrines transparentes e dados precisos, o filme ele sugere que viver ele se tornou sinônimo de registrar, de indexar, de compartilhar também. Então, nesse fluxo contínuo, a experiência ela se dissolve em arquivos e o presente ele se torna apenas mais um fragmento a ser localizado, datado e potencialmente esquecido. Swipe out of app. Just press that. You gotta get used to Apple Watch. When you wanna do Siri, you gotta press that and press that. Lançado em 2016, Nunca é Noite no Mapa, de Ernesto de Carvalho, ele se constrói a partir de imagens do Google Street View, para investigar as relações entre território, poder e representação. O filme parte de uma constatação simples e ao mesmo tempo perturbadora. Um mapa é uma imagem que não sente, não opina, não vive, mas de certa forma organiza o mundo. A ideia de um olho sem corpo atravessa todo o filme, revelando um dispositivo que vê tudo sem estar em lugar nenhum. O Google Maps surge como uma máquina de abstração, que vai eliminar cheiro, textura e experiência, mas se mostra implicado em estruturas de controle. Algumas das cenas capturadas são abordagens policiais, ruas periféricas, obras urbanas, que vão revelar fissuras nesse suposto olhar neutro. O mapa ele não registra guerra, desigualdade ou violência como as tragédias que são, mas elas vão surgindo nas brechas, nas tangentes daquilo que se pretendia registrar. Nunca é Noite no Mapa, ele propõe, assim, uma crítica à ilusão de totalidade e de transparência das imagens digitais. A presença do carro, do Street View, com a sua câmera esférica, explicita muitas vezes a materialidade desse sistema de captura, que reorganiza o mundo e redefine territórios. Porém, enquanto no mapa não existe contramão nem revolução, no filme, o cineasta ele revela como entre ruas de terra, letreiros improvisados e abordagens policiais, também vai emergir um território em que a vida insiste em escapar das cartografias de controle. É louco pensar que todos os humanos que estão vivos nesse planeta tiveram, de alguma maneira, sua zona de conforto afetada, atravessada pelo que está acontecendo. Ao colocar em diálogo esses filmes, a gente percebe como diferentes regimes de imagens técnicas, elas produzem modos distintos de perceber o mundo. Nesse sentido, a subjetividade, ela não desaparece diante das imagens técnicas, mas muitas vezes vai se revelar nos seus intervalos. A linguagem do ensaio, então, vai aparecer como uma tentativa de interromper esse fluxo automático e reescrever sentido nessas imagens, seja pela montagem caótica, pela observação crítica ou pela reorganização dos registros cotidianos. No limite, esses filmes vão tornar visível a crise da imagem e vão convergir para uma mesma questão. O que significa ver e existir em um mundo mediado por dispositivos? Entre o excesso, a abstração e a repetição, esses filmes vão abrir pequenos espaços em que é possível ainda resistir dentro do próprio fluxo que ainda nos captura. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante o mapa.